E chegamos no nosso primeiro país no Sudeste Asiático, e a nossa jornada começa aqui por Singapura, e já no icônico aeroporto de Changi, considerado um dos melhores do mundo. E a verdade é que é realmente muito mais do que só um aeroporto, é uma verdadeira atração turística, né? Então, assim que a gente já sai do avião, a nossa viagem já começa. Porque por aqui a gente vai encontrar jardins tropicais, cinemas gratuitos, espaço de lazer e até uma cascata interna que provavelmente é um dos cenários mais famosos. Se você pesquisa por Singapura na internet, com certeza vai ser a primeira imagem que vai aparecer pra você. E só isso já diz muito sobre Singapura, que é um país pequeno em território, mas completamente gigante em inovação, organização, segurança e com certeza muitas surpresas. Então a nossa experiência já começa no momento em que a gente aterriza com uma sensação de que a gente tá entrando numa cidade do futuro, mas que também sabe valorizar a natureza e o bem-estar dos seus habitantes. Eu confesso que pra mim já foi um choque de realidade em comparação aos outros países que eu tava, como Coreia e Japão, mas foi uma experiência incrível. Então nesse vídeo você vai ver a minha jornada completa aqui por Singapura, que foram 2 dias e meio de viagem, o total que eu passei aqui, e eu quero compartilhar aqui tudo com vocês. Então vamos lá explorar essa cidade-estado, onde o moderno e o tradicional convivem lado a lado. Bem, como eu disse, eu tinha 2 dias e meio, né? Contando com o dia que eu cheguei e com o dia que eu saí. Todo esse vídeo que você vai ver aqui, na verdade, é um roteiro de 2 dias completos, né? De manhã até a noite, em Singapura. Então, se você quiser se planejar ir pra sua viagem, só pra vocês terem essa informação, pra que esse vídeo faça mais sentido, porque o dia que eu cheguei, fui pra lugar nenhum, porque eu tava muito cansada. Então, eu só realmente fiz o check-in no hostel, comi alguma coisa e descansei. No dia seguinte, eu acordei bem cedinho pra poder aproveitar Singapura. Então, a nossa primeira parada fica nas ruas de Jo Chiat e Katong. E eu já peço desculpas se eu tô falando algum nome errado. Eu tento procurar na internet como que é a pronúncia, né, desses lugares. Eu tento falar mais ou menos como eu acho que é o correto. Mas essas aqui são as casas de Peranakan, com as suas fachadas coloridas, que parecem ter saído realmente de um livro de história de contos de fadas. E aqui tem muitos detalhes que carregam a identidade dos Peranakans, que também são chamados de Baba Nyonya. E essa cultura nasceu quando os comerciantes chineses chegaram a Singapura muitos séculos atrás e se misturaram com as populações locais, principalmente com as malaias e indonésias. O resultado foi um modo de vida bem único que se reflete aqui na comida, na língua, nos trajes e, é claro, que na arquitetura. E essas casas são conhecidas como shop houses, porque na parte de baixo fica o comércio e na parte de cima é onde a família mora. Elas começaram a ser construídas no final do século XIX. O que chama a atenção são justamente as fachadas, né? As portas de madeira entalhada, as janelas bem trabalhadas, azulejos decorativos, que vinham muitas vezes de fora, importados através de rotas marítimas na época. As cores suaves em tom de azul, verde, rosa e amarelo davam personalidade à rua e até hoje transformam esse bairro num dos pontos mais fotogênicos da cidade. E por aqui é realmente como passear no museu ao céu aberto. Se a ideia for mergulhar ainda mais fundo na cultura, com certeza vale a pena visitar o Peranakan Museum, que fica no centro da cidade. E ali estão expostos objetos que contam histórias das famílias Peranakan, roupas, joias, cerâmicas, utensílios e muito mais. E outra opção é o Dentan, que é uma casa-museu privada que fica aqui em Jo Chiat, onde cada visita é guiada pelo próprio dono. O passeio é mais caro, mas é extremamente pessoal, quase como entrar na sala de estar de uma família Baba Nyonya. O bairro em si, porém, já é uma atração gratuita, por isso, como eu já não tenho muito tempo aqui, eu não resolvi gastar muito meu tempo indo, né, em museus e exposições, e vim aqui explorar esse bairro com calma, porque só de andar por aqui, tanto na parte da manhã ou no fim da tarde, a gente, além de garantir fotos incríveis, a gente consegue, assim, ver eles, né, as pessoas que vivem aqui, provar da culinária, que entre elas os mais conhecidos é o Nonya Laksa e os docinhos coloridos chamados de Kueh, que são verdadeiras relíquias dessa mistura cultural que fazem parte da identidade desse país.
Nossa próxima parada fica no bairro de Chinatown, e bem no meio dela está um dos templos mais imponentes da cidade, o Buddha Tooth Relic Temple, que é o templo de relíquias do dente do Buda, que apesar da aparência antiga, ele é relativamente recente, inaugurado em 2007, inspirado na arquitetura da dinastia Tang, que floresceu na China entre os séculos 7 e 10. O templo foi construído para abrigar uma das relíquias mais sagradas do budismo, que é o dente do Buda, encontrado no interior de uma estupa em Mianmar. Ele foi trazido por monges aqui para Singapura porque eles acreditavam que essa relíquia era tão importante e tão sagrada que merecia estar em um templo grandioso. E tanto as autoridades locais quanto as pessoas que viviam aqui compraram essa ideia, então esse templo nasceu com o intuito de guardar o dente do Buda. E um dos espaços mais impressionantes fica justamente no andar superior do templo, que é onde está guardada a relíquia do dente do Buda, e o acesso é bem restrito e ela pode ser vista apenas de longe, dentro de um relicário feito de ouro com pedras preciosas. Não é sempre que está acessível e não é qualquer um que pode visitar. Então, infelizmente, eu não consegui ver de perto, mas só de estar dentro desse local, principalmente eu vou deixar aqui uns vídeos para vocês assistirem, porque quando eu estava visitando, estava tendo uma celebração, foi muito legal ter esse contato direto, assim, com uma celebração budista e poder participar e ouvir os mantras. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem. Além da espiritualidade, esse templo também abriga um museu com centenas de artefatos budistas vindos de várias partes da Ásia, oferecendo uma verdadeira aula sobre a expansão e a diversidade do budismo. Ele é completamente gratuito e doações são sempre bem-vindas, como em qualquer templo budista. E a poucos metros do templo budista que a gente acabou de sair, o cenário já muda bastante, porque a gente começa a passar pelas ruas cheias de lanternas, restaurantes e lojas chinesas. E surge um templo hindu, um dos mais importantes de Singapura, o Sri Mariamman Temple. É um templo hindu mais antigo do país, construído em 1827 por imigrantes do sul da Índia. Naquela época, Singapura estava apenas começando a se desenvolver como um porto britânico, e a comunidade indiana que se instalava por aqui precisava de um espaço para praticar a sua fé. Eles escolheram dedicar o templo a Mariamman, a deusa protetora de doenças e epidemias, algo essencial em uma época em que surtos eram comuns e a medicina moderna ainda estava se engatinhando. O mais impressionante é a Gopuram, que é a torre de entrada ricamente decorada com estátuas coloridas de deuses, semideuses e animais sagrados. Cada figura tem um significado e juntas elas contam histórias da mitologia hindu. E essa explosão de cores e formas contrasta com a Chinatown ao redor, lembrando que Singapura sempre foi um ponto de encontro entre várias culturas. E com o templo, esse templo também se tornou um ponto de apoio para a comunidade indiana. Durante o século XIX, ele funcionava como um abrigo temporário para imigrantes recém-chegados, e até como local de cerimônias civis como casamentos. Hoje, além de ser um local de oração, o templo também é conhecido pelo Festival Anual de Fogo, o Temiti. Durante a celebração, os devotos atravessam um leito de brasas em sinal de fé e devoção em uma das cerimônias mais impressionantes de Singapura. A Chinatown é um dos bairros mais vibrantes de Singapura, também conhecido como a cidade chinesa. Foi aqui que no século XIX os primeiros imigrantes chineses se estabeleceram, criando um espaço que até hoje preserva tradições, sabores e arquitetura que contam a história dessa comunidade. E aqui a gente vê de tudo, como eu acabei de mostrar. Templos budistas, hindus, lojinhas de souvenir, barracas de comida, restaurantes modernos. É um ponto imperdível, porque aqui tem muita comida de rua, onde é possível provar pratos típicos como o Hainanese Chicken, o satay e o dim sum. E a comida é muito mais do que só o sabor. É claro, porque é uma herança que veio junto com todos esses imigrantes que se transformaram em parte da identidade nacional de Singapura. E aqui também tem o Museu de Herança Chinesa, que é um pequeno museu que recria imagens de casas antigas onde os primeiros trabalhadores chineses viviam. Os quartos apertados, objetos simples e o relato de uma vida que ajuda a entender como era o cotidiano de quem deixou tudo para tentar a sorte aqui.
símbolo que todo mundo associa a Singapura é ele, o Merlion. Meio leão, meio peixe, representa a cidade de um jeito único. O corpo do peixe lembra a origem de Singapura como uma vila simples de pescadores chamadas Temasek, enquanto a cabeça de leão vem do nome Singapura, que significa literalmente cidade do leão. E essa história vem de uma lenda lá no século XVIII, quando um príncipe da Sumatra avistou um território e viu um leão, então deu origem ao nome da cidade. O Merlion originalmente foi esculpido em 1972. O parque onde ele fica é um dos lugares mais visitados da cidade, e chegar aqui é fácil. Ele fica próximo ao Marina Bay, então é possível combinar a visita com uma caminhada pela baía ou assistir o pôr do sol refletindo nos prédios. O parque vai muito além de ser um ponto perfeito para foto, mas é também para entender como Singapura mistura a tradição com a modernidade. Atrás do Merlion, a gente consegue ver o icônico skyline da cidade, que lembra como esse pequeno símbolo de pedra é a ponte entre a história e a Singapura contemporânea. Então eu quero fazer aqui uma pausa no nosso passeio para a gente conversar um pouco sobre a história de Singapura. Ela fazia parte do Império Britânico até 1963, quando se juntou à Malásia junto a outras regiões para formar uma federação. A união não durou muito. 2 anos depois, em 1965, Singapura se separou da Malásia e se tornou um país independente. Hoje é uma cidade-estado, ou seja, um país que consiste praticamente em uma única cidade. Isso significa que ela tem um governo próprio, leis próprias, economia independente, mas o território é pequeno, diferente de outros países que têm várias cidades espalhadas. E a separação ocorreu por diferenças políticas e econômicas. Havia conflitos sobre a representatividade, economia e políticas raciais. E apesar de ser pequena, Singapura conseguiu se transformar em uma potência econômica, conhecida pela organização urbana, inovação, tecnologia e diversidade cultural. Então, quando a gente explora os bairros históricos por aqui, templos, ilhas e parques futurísticos, não pense que é apenas turismo. É um país que construiu sua própria identidade em pouquíssimo tempo, mostrando como a história, cultura e a modernidade podem e devem caminhar juntas. Nós vamos terminar o nosso dia no Marina Bay, que é um dos cartões postais mais famosos de Singapura. E aqui realmente tem muita coisa para fazer. Além de um shopping icônico, você tem uma das vistas mais bonitas da cidade, consegue ver o pôr do sol e, para além disso, o mais importante, que é o show de luzes que acontece aqui. E aqui o prédio mais famoso é o Marina Bay Sands, com os 3 pilares unidos por um topo em forma de navio. E não apenas um hotel de luxo, né? É um ícone da cidade que virou uma referência de design urbano e engenharia moderna. Ao lado tem a Esplanade, que é um centro cultural aqui em Singapura, com seu formato curioso de durian. Durian é uma frutinha que eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, que ela é bem famosa aqui em todo o Sudeste Asiático. E é uma frutinha que lembra jaca, tanto o cheiro quanto o sabor. Eu confesso que eu não gosto não, porque ela tem um cheiro muito forte e eu não gosto nada do sabor dela, mas ela é muito famosa aqui. Eles comem o tempo inteiro, em todo lugar, a fruta pura, em sucos, em saladas, em tudo. E eu particularmente não gosto, mas eu experimentei porque faz parte da experiência gastronômica. E a grande atração noturna aqui é o show de luzes e águas, que acontece diariamente e é completamente gratuito. Só lembrando, tá, gente? Todos esses dias que eu vou passar aqui, eu não paguei praticamente nada. Eu só vou pagar no meu último dia pra entrar no Cloud Forest e no Flower Dome. São os lugares que eu queria muito, muito mesmo visitar. É um pouquinho caro, mas são as únicas coisas que eu paguei durante todos esses passeios. Tudo que eu fiz foi completamente gratuito. E esse show é um show de luzes, músicas e jatos de água sincronizados, que criam um espetáculo impressionante. E realmente pra mim foi o ponto mais alto, assim. Um dos pontos mais altos dessa viagem foi esse show. Pra mim foi inesquecível, eu fiquei até emocionada durante o show. E ele ocorre 2 vezes por noite, às 8 horas da noite e às 9h30, e dura em torno de 15 minutos. Então eu vou deixar pra vocês a partir de agora alguns takes que eu tirei do show pra vocês poderem apreciar.
nosso segundo dia de viagem, nós vamos para o coração do bairro de Kampong Glam, onde encontramos a Masjid Sultan, que é a maior e mais importante mesquita de Singapura, construída em 1824 com o apoio direto do primeiro sultão de Singapura, o Hussein Shah, para servir a crescente comunidade muçulmana na cidade, especialmente os malaios. E o que chama a atenção são as cúpulas douradas e a mistura de estilos arquitetônicos, elementos árabes combinados com detalhes indianos, malaios e singapurenses. E esse espaço consegue acomodar até 5.000 fiéis, o que torna um ponto central para orações e celebrações, especialmente durante o Ramadã. Não é necessário pagar a entrada, mas tem que usar roupas respeitosas. Mulheres precisam usar um lenço que é disponibilizado na entrada e a mesquita está aberta diariamente, geralmente das 10 às 6 para visitantes, mas os horários podem variar durante eventos religiosos. E esse bairro onde está localizada a mesquita também é cheio de história, porque antigamente era aqui que viviam os marinheiros, comerciantes e artesãos muçulmanos. Hoje, além da mesquita, é um ótimo lugar para experimentar a cultura árabe e malaia, comprar tapetes, tecidos, souvenirs e sentir a fusão entre tradição e modernidade que sempre caracteriza bem Singapura, para além de restaurantes que oferecem culinárias árabes deliciosas. Gente, 9 horas da manhã, já tá 32 graus. Climinha de Rio de Janeiro mesmo, eu já não sinto isso desde que eu saí do Brasil. É muito calor, muito úmido, mais de 80% de umidade. Tá sendo difícil até de respirar. E não é drama não, é porque também eu vi de lugares muito frios e que meu corpo já está acostumado há mais de 5 anos com um clima mais seco, né, da Europa. Então assim, tá sendo um impacto muito grande pra mim. Porque, caraca, eu tô andando e eu tô assim, sofrendo pra respirar, tipo, o meu pulmão tá doendo, porque ele tá trabalhando em dobro. É questão de costume, mas... que experiência, cara. Nossa. E bem pertinho dali, a gente chega na Little India, ou a Pequena Índia, que é um dos bairros mais coloridos aqui de Singapura. E é aqui que se concentra a comunidade indiana da cidade, que começou a se estabelecer no século XIX. O bairro é um verdadeiro mergulho na cultura indiana, além das cores, aromas, sons e sabores que se misturam pelas ruas. Ao entrar, você já percebe os templos hindus, os mercados de especiarias, lojas de tecidos, casas decoradas com pinturas e murais. E aqui tem o templo dedicado à deusa Kali, que funciona também como ponto espiritual para a comunidade. O bairro também é famoso pelo Tekka Center, que é um mercado coberto, onde é possível provar comidas típicas indianas, como a roti prata, a biryani e doces tradicionais. E tudo a preços acessíveis. E para chegar de qualquer lugar da cidade, você pode usar o MRT, que é o metrô, e descer na estação Little India, que faz parte da Downtown e a North East linha. E para além disso, o bairro também é palco de festivais importantes, como Deepavali, que é o Festival das Luzes, quando as ruas são decoradas com lanternas, luzes coloridas e arcos temáticos. Cada bairro que a gente vai explorando, a gente vai descobrindo o quão única e diversa ao mesmo tempo Singapura é. E agora a gente vai explorar a ilha de Sentosa, que é uma famosa ilha resort, que é um lugar perfeito para quem quer diversão, praias e atrações turísticas em um único destino. E para chegar lá existem algumas opções, como o Sentosa Express, que foi o que eu peguei, que é como um pequeno metrô de superfície que você pega na estação VivoCity. E ele tem um custo adicional de $5 de Singapura por trajeto. E só para explicar melhor para vocês como é que funciona a questão dos transportes. Assim que eu cheguei na estação do metrô, que fica no aeroporto mesmo, para ir para o centro da cidade, nas maquininhas do metrô eu comprei um passe ilimitado para 3 dias, que era a quantidade de dias que eu iria ficar. Esse passe custa $29 de Singapura e 19 euros. Então, para mim, valeu a pena, porque eu gastei muito dinheiro com transporte público no Japão. E aqui eu achei que para 3 dias pagar 19 euros para andar de forma ilimitada não foi assim tão caro. E realmente valeu muito a pena, porque eu usei bastante o transporte público. E se eu fosse pagar o ticket individual cada vez que eu pegasse, sairia mais caro do que eu gastei no passe. E o passe, ele é de forma ilimitada para qualquer transporte, seja metrô ou ônibus. Porém, para ir para a ilha de Sentosa, ele não está incluído. Você pode comprar o passe que já inclui a ilha de Sentosa, um outro tipo de passe diferente,
mas eu não sabia dessa informação antes, né? Por isso que eu estou vindo aqui dar essa informação para vocês, para quando vocês forem para Singapura, vocês já estarem preparados para isso. Se tiver interesse de visitar a Ilha de Sentosa, vale a pena comprar o passe, que inclui também o passe para a ilha, porque se você comprar só o passe, que é o cartãozinho vermelho, ele não inclui a ilha, mas também não faz assim tanta diferença, porque você pode pagar na hora, custa em torno de 3,5 €. Então, dada essa informação, vamos voltar aqui para a ilha, né, pra gente continuar o nosso passeio. E nessa ilha você encontra praias como Siloso, Palawan e Tanjong, e cada uma delas tem uma vibe diferente. Algumas são mais agitadas, outras mais tranquilas, e há atrações como os estúdios da Universal de Singapura, o aquário e diversas trilhas e mirantes. Ela é uma opção perfeita para quem tem mais tempo para vir aqui realmente para passar um dia inteiro, e ela também tem uma história interessante, porque ela era uma fortaleza militar britânica chamada Fort Siloso, que servia para proteger a entrada do porto de Singapura, e hoje é um exemplo de como a cidade transformou um espaço estratégico em um lugar de lazer e entretenimento. Chegamos na praia, que é cheio de beach club, resorts, e fica bem duas estações depois da Universal Studios aqui de Singapura, mas quando ver a praia tá vazia, tá bem quente e eu sou bem burra porque eu não trouxe biquíni. Eu trouxe biquíni, mas não está especificamente comigo no momento atual, porque tava com previsão de chuva. Eu falei, vou lá na praia só pra dar uma olhadinha. Mas, gente, que arrependimento, porque tá muito calor. Vontade de entrar com roupa e tudo mesmo. Olha que legal. Aqui é o lado mais sul da Ásia continental. Não fazer ideia. Umas torres, poder ver a paisagem. E tem bastante barco aqui. Barco cargueiro, né? Olha que legal. O Laboratório Marinho de Ecologia aqui de Singapura constrói essas rochas que são semelhantes a rochas naturais para poder estudar, né, a vida marinha e também ajudar a desenvolver. Como vocês podem ver, tem bastante navio cargueiro, né, e querendo ou não, isso acaba, né, poluindo e acaba um pouco com a biodiversidade. Então eles fazem isso para poder dar continuidade, né, à vida marinha. Vocês podem ver aqui, ó. Acho que já estão mais assim, cheio de alga, e elas estão mais dentro e também estão, né, um pouco mais profundo dentro da água. Isso tem ao redor de toda a costa, tá vendo ali. E eles de tempos em tempos voltam aqui, até um beijozinho ali se alimentando. Esse ali né? Deixa eu ver se eu acho. De tempos em tempos eles voltam aqui para poder estudar, né, essas espécies que estão habitando aqui nessas rochas falsas que eles criam. São duas torres de observação. Aqui de cima tem a vista das praias, os resorts, beach clubs. Da costa.
uma opção para quem quer ficar mais confortável, né? Passar o dia aqui na praia, comendo, bebendo. E não falta opção aqui para isso. Se você não quiser caminhar ou estiver muito cansado, muito quente, tem os shuttles, que eles passam de tempos em tempos e vai levando nas principais praias, né? Então tem uma opção aí pra vocês que não querem caminhar. E também tem bicicletas aqui de aluguel que sai 60 e poucos cêntimos de euro por hora. Então vale a pena, é bem baratinho. Cheguei aqui na Sentosa Beach, que é a praia mais famosa, também chamada de Tajong. Como vocês podem ver, ela tá vazia também. Então assim, eu não sei bem o motivo não. Mais um beach club com piscina, pra quem preferir, quiser, tiver o dinheiro pra investir, quiser passar um dia tranquilo. Não é das praias mais azulzinhas cristalinas como a gente costuma ver no Sudeste Asiático, mas é uma praia limpa, calma, tem criança, então parece ser bem raso. Apesar de que tem ali um poste, né, medindo a altura, né, a profundidade, na verdade. E é uma opção se você quer vir para o Sudeste Asiático e quiser curtir uma praia com tranquilidade, porque como vocês podem ver, está bem vazia. Está com um pouquinho de água e pode ser também que seja esse motivo de estar tão azul, porque eu vi umas fotos e ela está bem azulzinha, mas é porque tem chovido bastante. Podem ver que o tempo está preto. Então assim, tem chovido bastante, choveu quando eu cheguei, hoje de manhã está chovendo, então isso também ajuda a água a não ficar das melhores, né? Mas tá limpa e é só esse pedacinho aqui, logo ali vocês veem que já tem um azulzinho. Vamos ver se a água é quente ou gelada, porque primeira vez, vocês estão vendo ao vivo, hein? Primeira vez eu tocando na água do Sudeste Asiático, gente. Espero que eu não me molhe. Ah! Gente, é quentinha! Não acredito! A água é quentinha, que vontade de entrar. Ai, meu Deus, depois disso voltar pra Europa não vai ser fácil. Não vai ser fácil, gente. Balsa, vai para outros lugares aqui e também pode pegar ali o bondinho que vai para a ilha. O porto fica dentro desse shopping que se chama Vivo Park. Então, para quem quiser pegar ou quiser vir aqui passear, é um shopping completão, tem todo tipo de loja de marca de luxo até as marcas mais baratas, restaurantes e o mais importante, ar-condicionado. É a hipocrisia de um boneco de neve aqui num calor de rachar, né? Misericórdia, tô revoltada. Muito quente, caraca, meu. E vamos nos encaminhando para nossa última noite e os nossos últimos momentos aqui de Singapura. E é claro que eu não poderia terminar num dos lugares mais famosos e o que eu estava mais ansiosa para visitar, que é o Gardens by the Bay, que é um grande parque e um verdadeiro símbolo da inovação da cidade. Inaugurado em 2012, ocupa uma área de 101 hectares, combinando natureza, arte e tecnologia. Aqui a gente encontra as Super Trees, que são enormes estruturas que imitam árvores, algumas com mais de 50 metros de altura, que durante a noite se transformam em um espetáculo de luzes chamados Garden Rhapsody, acontecendo geralmente entre as 7h45 e 8h45, com cerca de 15 minutos de duração. O show é completamente gratuito e imperdível e eu vou deixar ele lá no final do vídeo, então assiste até o final
para você não perder como é esse show. E dentro do parque há também outras atrações, mas apenas 2 exigem ingresso para entrar, que é a Flower Dome e a Cloud Forest. Se não quiser pagar para entrar, também não tem problema nenhum. Você pode vir e curtir o parque tranquilamente de forma gratuita. Aqui tem várias trilhas, lagos, jardins temáticos e áreas de lazer. E é um lugar incrível para passear e com uma vista muito legal da cidade. E aqui muitas das árvores foram trazidas de diferentes partes do mundo. E algumas espécies só existem aqui. O parque não é apenas um ponto turístico, mas na verdade ele é um centro de pesquisa e conservação da natureza. Mas se você quiser visitar, você pode comprar direto no site oficial, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o ingresso, que ele vem sempre um ingresso duplo pro Cloud Forest e pro Flower Dome, além de que no site você tem a opção de vários outros combos e ingressos para várias outras atrações aqui de Singapura. Quando eu fui, eu paguei cerca de 23 euros, que se eu não me engano estava 32 dólares de Singapura, mas agora eu acabei de ver, hoje no momento em que eu estou gravando esse vídeo, que os valores já subiram para 46 dólares de Singapura, o que dá em torno de 30 euros. É realmente uma atração um pouquinho cara, mas na minha opinião valeu muito a pena, porque foi uma experiência muito única. Não é o tipo de atração que você vai ver em qualquer lugar. Realmente o lugar mais impressionante para mim foi o Cloud Forest, que diferente de um jardim comum, ele simula uma verdadeira floresta tropical de altitude, com um clima frio e úmido típico das montanhas tropicais entre 1.000 e 3.000 metros de altura. E a ideia é justamente mostrar uma diversidade de ecossistemas que existem em regiões tropicais, mas estão em risco devido a mudanças climáticas. Assim que você entra, você já dá de cara a uma cachoeira interna de 35 metros, a maior do tipo em qualquer estufa do mundo. Ela ajuda a manter o ambiente úmido e é essencial para as plantas que vivem ali. Você pode caminhar por passarelas suspensas e é realmente como estar no coração de uma floresta tropical, com orquídeas, samambaias gigantes, bromélias e muitas outras espécies raras, a maioria e algumas ameaçadas de extinção. O Cloud Forest existe para educar e conscientizar, enquanto você explora há diversos painéis e exposições que explicam a importância da preservação das florestas tropicais, o papel das montanhas na regulação do clima e como a biodiversidade dessas regiões é essencial para o planeta. O local também funciona como um centro de pesquisa em horticultura e sustentabilidade, mostrando como a tecnologia e o design podem recriar ambientes naturais e proteger espécies. A experiência ela é visual e sensorial. O frio do ar condicionado, o som da cachoeira, o cheiro das plantas e a umidade do ambiente fazem você se sentir verdadeiramente dentro de uma floresta tropical sem sair de Singapura. Por isso, além de ser um ponto turístico incrível, o Cloud Forest cumpre um papel educativo e ambiental importante, mostrando como o mundo natural pode ser preservado mesmo em grandes cidades.
Eu achei um pouquinho caro, mas sinceramente valeu super a pena. Que experiência incrível. Ainda tô aqui, né? Ainda está valendo a pena, mas superou as minhas expectativas. Incrível. E você paga 19 euros por aqui e pro Flower Dome, que é o próximo que eu vou agora. Então, é assim, tá um pouco caro. Não vou falar que é caro, não é caro, mas é caro para aquilo que, pro meu budget, entendeu? Da minha viagem. Mas valeu super a pena. Vamos conhecer o Flower Dome. As portas que abrem sozinhas. Acabou de ser o pôr do sol. Olha como é que tá o céu. Tá muito, muito vermelho. Eu não vou nem botar efeito, só vou dar zoom. Olha isso. Uau. Aqui é a parte dos baobás. Quem leu O Pequeno Príncipe, que é meu livro favorito, vai saber de que árvore eu tô falando. É a árvore do Pequeno Príncipe, gente. Nossa, o pôr do sol tá sendo a cereja no bolo. E depois de explorar cada cantinho de Singapura, é impossível não se encantar pela diversidade e organização dessa cidade. De templos históricos a bairros vibrantes, praias da Sentosa, a modernidade dos arranha-céus, Singapura mostra como a tradição e inovação conseguem coexistir de forma harmoniosa. E como eu expliquei, a cidade é super acessível, com cartão de transporte você consegue tranquilamente, sem gastar muito, visitar todos esses lugares. Tudo é bem sinalizado, limpo e seguro, o que facilita muito a vida de quem visita. Esse foi meu primeiro país do Sudeste Asiático e eu confesso que me impressionou muito, não só pela beleza, mas pelo cuidado em cada detalhe e como cada cultura e religião consegue coexistir em paz. E eu vou deixar vocês com as imagens do Super Groove Trees, que é realmente um show impressionante e foi para fechar com chave de ouro a minha visita em Singapura. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu. E se você está planejando a sua viagem no Sudeste Asiático, Singapura é definitivamente um destino que não pode faltar na sua lista. Muito mais bonito, maior e mais alto do que eu imaginava. Singapura não para de me surpreender, gente. Isso aqui é muito, muito, muito bonito mesmo. Deve ser ainda mais bonito na hora do show, né? Então, vou tentar me conter pra não chorar, igual eu chorei no show das águas, né? Aí você tem que pagar, ali é um observatório, aí você pode pagar pra ir até lá. Mas eu acho que não faz muito sentido, sinceramente.
Obrigada por me acompanhar em mais essa aventura e nos vemos no próximo destino.